PCI Dicas começando para você, concurseiro. O assunto de hoje é lógica em concursos públicos, processos seletivos. Você já viu alguma questão aí que envolvia esse assunto? Para ajudar a gente nesse assunto de hoje, está aqui comigo a Daniele, que é especialista no assunto aí, vai explicar para você, concurseiro, um pouquinho mais sobre isso. Daniele, muito obrigado pela participação aqui, viu? Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Para começar essa entrevista, esse nosso bate-papo, tem muita gente que confunde lógica com pegadinha. É bom tomar um pouco de cuidado com isso? Na verdade, a lógica, ela vem da filosofia, né? E todo mundo acha que a filosofia é esse ato assim de, eu vou pensar qualquer coisa, eu estou filosofando. E não é. A filosofia tem que ser lógica. A grande dificuldade é entender como é que nós pensamos, como é que nós raciocinamos. Aristóteles, que é o pai da lógica, filósofo, no século IV a.C., passou a desenvolver essa metodologia. Por quê? Como é que as pessoas pensam, né? Então, ele já dizia, todo mundo é capaz de pensar, mas nem todos são ensinados a pensar. Por isso que nós acabamos achando que a lógica é uma pegadinha, e não é. A lógica, ela faz parte dessa estrutura do pensamento, né, que faz com que a gente possa criar mecanismos para pensar, para argumentar. Mais do que somente numa prova, então, a lógica está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Com certeza, muito mais, né? Nós temos que ser muito mais lógicos, racionais, né, do que esse entendimento do que é o senso comum. Então, hoje em dia, o que nós fazemos? A internet, ela possibilita um vasto caminho para que a gente possa ter qualquer tipo de informação. Mas a informação que eu tenho, eu vou lá, eu curto, eu compartilho, mas eu não penso. É verdade? Então eu vou com o senso comum, eu vou apenas reproduzindo aquilo que as pessoas passam a dizer. Né? Então, assim, se eu parar para pensar, se eu parar para refletir, se eu pesquisar, se eu tiver argumentos sólidos naquilo que eu estou dizendo, eu estou agindo de forma lógica, racional. É por isso que numa prova, muita gente acaba voltando à primeira questão, né? Por isso, pelo que você falou, que numa prova muita gente acaba confundindo a lógica com a pegadinha. Exatamente, porque é óbvio, é lógico, né? Então essa falta de não raciocinar de forma como nós deveríamos faz pensar que isso seja uma armadilha, uma pegadinha e que na verdade não é. Agora, Daniele, explica para quem está assistindo a gente como ter esse senso crítico, como desenvolver esse senso crítico para analisar aquela questão que é uma questão de lógica, mas às vezes ele não interpreta por conta disso, de não conseguir discernir ali na hora essa questão. Sim, como tudo, né, quando a gente se propõe, no caso até dos concurseiros, a prestar um concurso ou qualquer coisa, até entrar para uma faculdade, fazer um vestibular, o que a gente tem que fazer primeiro? Ir atrás do conhecimento, né? Ir atrás do estudo. Onde é que estão essas ideias? Onde é que eu aprendo? Onde que eu vou fazer um exercício? Como que eu vou ter esse conceito do que eu pretendo estudar? Então, assim, sempre procurar aprender, procurar esse aprendizado. Não é à toa que a lógica faz parte dessa estrutura da filosofia, e filosofia, ela vem do grego e ela significa amigo do saber. Então eu tenho que adquirir sabedoria, pensar, né, sempre, procurar isso. Reforçando essa questão, o estudo da lógica, enfim, o que ele proporciona para o concurseiro? Ele proporciona esse conhecimento das formas racionais, né, das formas lógicas. Então, se eu sou ensinado a pensar, eu vou ter facilidade de entender aquilo que está à minha volta. Então, por exemplo, o que a lógica vai te propor? Como é que eu vejo o mundo à minha volta? Como é que eu compreendo o mundo à minha volta? É real aquilo que eu estou pensando? A forma que eu estou pensando é correta? Ou, na verdade, me falta esse argumento porque eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho esse respaldo, eu não procurei entender como eu devo pensar.
São conceitos, dá para dizer São assim. conceitos extremamente conceituais, mas lógicos, sempre com lógica. A lógica, ela é a estrutura do pensamento. Então, se eu vejo, por exemplo, qualquer coisa que eu não tenho um conhecimento, então eu não sei se aquilo é verdade, ao invés de eu concordar, na verdade, eu concordar com o outro, eu passar aquela informação sem pesquisar, sem procurar saber, toda vez que eu faço isso, eu não estou agindo de forma lógica, eu não estou raciocinando, né? Então eu vou com o senso comum, eu penso como todo mundo. Né? Já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade tem aí uma falta de inteligência. A inteligência do quê? Do raciocinar. Numa prova comum de concurso público, só para esclarecer para o concurseiro, você disse, a lógica ela faz parte da filosofia. Mas esse conceito da lógica que a gente está falando, que você explicou, ele pode estar inserido ali em qualquer questão de qualquer matéria. É por isso que ele tem que analisar essa prova como um todo, não só a matéria de filosofia, de português, mas também na de matemática, Sim. de física, de todas as matérias. De todas as matérias, né? Por quê? Porque, como eu havia dito, né? A lógica, tudo que está ali tem um conceito, tem um estudo, tem um processo científico, que isso foi estudado, isso foi pesquisado, isso foi comprovado. Se está ali, é lógico, né? Isso é racional. Então, quando eu adquiro esse conhecimento, eu vou saber que, normalmente, né, o que a gente chama aí de pegadinha, dentro das provas de concurso, não são pegadinhas, é uma análise do seu próprio conhecimento. Então, ela vai estar em toda a prova, em toda a área, em toda a disciplina, em qualquer matéria. Agora, tem muita gente que acaba se confundindo também, Daniele, nessa questão do concurso público, de uma prova. A pessoa, às vezes, ela tem muito conhecimento técnico e ela vai com o pensamento de que aquela prova vai ser muito difícil e que aquela questão está muito complicada, mas que, no fim, era só uma questão de interpretação. Isso também diz relação com a lógica? Totalmente. A interpretação faz parte desse entendimento, né? Se eu não consigo ter esse subsídio para poder ter argumentações, para ter um respaldo daquela ideia, eu não consigo interpretar. Então, se eu não consigo interpretar, eu não consigo desenvolver de forma correta o que a prova, o exercício, o que está sendo pedido. Aí o concurseiro pergunta assim, mas aí na prova eu não consigo identificar direito essas questões, não consigo taxar ali quais são as de lógica e as que não são, enfim. Como ele pode melhorar a questão do aprendizado dele para identificar melhor essas questões, lógico, tanto na prova quanto no dia a dia também? Tudo isso sempre vai estar girando em torno dessa educação, né? Dessa forma como você é preparado para ver o mundo, para enfrentar, inclusive, a prova, no caso. Então, eu vou dar assim mais um exemplo. Por que a lógica é importante para o avaliador? Quem está te avaliando? Porque o que ele quer saber de você? Se você tem entendimento lógico, se você tem argumentação. Por exemplo, se for um cargo público dentro do fórum, ou na magistratura, ou na promotoria, como que eu vou lidar com a situação? Né? Eu tenho que ter um raciocínio rápido, lógico e substancial. Né? Aristóteles diz, a lógica é a substância da vida. Então, para que eu possa enfrentar aí esses desafios, para que eu possa compreender, então a gente tem um estudo. Então, dentro da filosofia, nós estudamos a lógica. Então, para quem tem esse interesse, tem que ter o conceito do que é a filosofia, né? A filosofia geral, a filosofia específica, junto com a lógica. Então, buscar esse conhecimento. Atenção, concurseiros, ela está falando de argumentação, isso é importante, porque às vezes você fica preso ali naquelas questões somente de alternativas, mas aquelas que a pessoa precisa escrever, redigir, principalmente as redações, Sim. É onde a lógica é avaliada mais a fundo. Muito avaliada, né? Porque é aí que você está argumentando, é aí que você está mostrando o seu conhecimento. Aí você, mais uma vez, é a forma de estrutura de como é que é a sua postura diante de tudo. Então não é só da língua portuguesa, não é só da redação, mas de todos os temas que envolvem aí a nossa vida. Então por isso que a redação também é um problema, né? Quando não se tem a lógica, quando não sabe, não tem esse aprendizado da lógica. Como é que eu trato de um assunto se eu não tenho base para falar dele?
né? Então, isso é extremamente importante para quem está buscando aí, quem está estudando, em especial para os concursos públicos. Leitura, principalmente, fundamental. Excepcional. Leitura, filosofia é maravilhosa, né? Nós temos, assim, livros incríveis da filosofia, inclusive não só em cursos, né, preparatórios, mas também na própria internet. Tem muito livro, tem Pensamento de Sócrates, de Platão, de Aristóteles sobre lógica, que dá para poder fundamentar aí o entendimento. Tá certo, muito bom. Obrigado pelas suas explicações. Eu que agradeço, obrigada a você. Valeu mesmo, Daniele, com a gente no PC Dicas de hoje, falando sobre essas questões de lógica aqui nos concursos públicos, processo seletivo, para ajudar você, concurseiro. E lógico, você pode rever esse vídeo quantas vezes quiser, que ele fica sempre disponível aqui no site para você, e na semana que vem eu tô de volta.